Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Bom, no final de outubro agora, o quadrinista britânico Alan Moore publicou uma coluna na revista The Guardian. Eu gostaria de ler essa coluna do Alan Moore e fazer alguns comentários enquanto estiver lendo, né? Eu não li na íntegra ainda, então vou ler na íntegra agora pela primeira vez no vídeo e comentar essa manifestação do quadrinista Alan Moore, que é um dos maiores escritores do nosso tempo, né? Uma lenda da literatura e dos quadrinhos, né? Autor de trabalhos como Watchmen e V de Vingança, além de seus trabalhos literários, né? Jerusalém, A Voz do Fogo, enfim. E ele é um cara que está aposentado, está vivendo escondido ali no interior da Inglaterra, imagino. Ele resolveu publicar esse texto sobre o estado do fandom, né? Que a gente vem vendo nos últimos anos bastante, como esse acirramento dos ânimos dentro dos fandoms, né, dos grupos de pessoas que são fãs de alguma coisa, né, especialmente no sentido do cinema, dos quadrinhos, dos videogames, etc. Né? Então o Alan Moore vai escrever sobre isso. Achei interessante ele sair da sua hibernação, sair da sua aposentadoria para escrever um texto para o The Guardian, né? Eu imagino se ou o quanto isso tem a ver com a atual eleição nos Estados Unidos, né? Entre a Kamala Harris e Donald Trump. Bom, vamos ao texto. O texto é originalmente em inglês, então eu usei aqui o tradutor automático do navegador. E nós vamos ficar com a versão traduzida pelo navegador, que não é das melhores traduções, mas vamos lá, né? A gente vai vendo como dá. Então aqui o Alan Moore, atualmente com 70 anos, né? Um pouco mais jovem do que eu imaginava, na verdade, né? Eu tenho uma rápida pesquisada aqui antes de começar o vídeo. E ele diz assim: o fandom toxificou o mundo. Alan Moore, autor de Watchmen, fala sobre super-heróis, Comicsgate e Trump. O entusiasmo pode ser uma força produtiva para o bem, mas nossa cultura rapidamente se tornou uma paisagem baseada em fãs, na qual o resto de nós está apenas vivendo. Há cerca de uma década, arrisquei minha opinião de que as multidões adultas na fila para os filmes de super-heróis eram potencialmente um indicador de parada emocional, o que poderia ter implicações políticas e sociais preocupantes. Parada emocional que ele está falando aqui, no caso, é a parada do desenvolvimento da idade emocional das pessoas, né? Que ele está falando que o que o Alan Moore publicou um texto criticando 10 anos atrás era com essa febre dos filmes de super-herói, né? O que ele identificava como um indicativo de infantilidade nas massas que estão obcecadas com super-heróis, e aí todo mundo no cinema é super-herói, todo aquele é super-herói, começa a ver super-herói, o mundo começa a ser dividido entre heróis e vilões, né? E o Alan Moore achou isso preocupante, já na época, já se manifestou sobre isso, né? Como naquela época o Brexit, Donald Trump e o populismo fascista ainda não haviam acontecido, minha diatribe evidentemente maluca foi amplamente recebida com indignação pela comunidade de fãs, alguns dos quais exigiram com raiva que eu fosse extraditado para os Estados Unidos e julgado por meus crimes contra a super-humanidade, o que eu senti que não necessariamente refutava as minhas alegações. Né? Então, quando o Alan Moore fez essa crítica, né, à mentalidade infantil das massas obcecadas por super-heróis, ainda não tinha acontecido o Brexit, né? A Inglaterra não tinha saído da União Europeia, e o fascismo do Donald Trump ainda não tinha acontecido, né? E agora a gente já viu como foi, né, o assalto lá à Casa Branca, né, ao Capitólio, aliás, né, nos Estados Unidos, que a gente teve uma versão aqui brasileira, né, que os bolsonaristas atacaram o Palácio do Planalto, enfim. Essas coisas preocupantes, essa ascensão fascista no mundo veio acontecendo depois do que o Alan Moore apontou como um sintoma muito preocupante, né? Que eram essas multidões obcecadas com super-heróis. Para ele, essas coisas estão facilmente interligadas, né? Ele diz aqui que ele foi maltratado por isso, né? As pessoas queriam julgar os seus crimes, né? Ele deu uma hipérbole aqui, né? Mas ninguém refutou o que ele disse, né? Bom, continuando. 10 anos depois, deixe-me deixar minha posição bem clara. Acredito que o fandom é um órgão maravilhoso e vital da cultura contemporânea, sem o qual essa cultura acaba estagnando, atrofiando e morrendo.
Ao mesmo tempo, tenho certeza de que o fandom às vezes é uma praga grotesca que envenena a sociedade que o cerca com suas obsessões mesquinhas e senso ridículo e imerecido de direito. Talvez essa afirmação ainda exija alguma quebra, né? A breaking down, ele está dizendo, né? Uma explicação. Talvez essa afirmação exija alguma explicação. Provavelmente é o que ele quis dizer aqui. Pessoal, o que é um fandom? Um fandom é um grupo de pessoas que é fã de alguma coisa. Então, por exemplo, eu quando era pré-adolescente, eu era fã de Harry Potter, né? Então, comecei a ler Harry Potter quando eu tinha 7, 8, 9 anos. E aí eu cresci, eu sou dessas pessoas que cresceu lendo Harry Potter. Então, acompanhei até 2007, quando foi lançado, né, o último volume da saga. E os filmes eu desanimei depois, porque eu achei o final uma merda. Mas eu fazia parte dessa comunidade de fãs de Harry Potter. Então, todo canto que você vai, tem uma pessoa que tem uma camiseta de Harry Potter, tem uma tatuagem de Harry Potter, tem uma mochila de Harry Potter. Aí você chega na pessoa que você fala assim, que casa é você? Eu sou Corvinal, eu sou Lufa-Lufa, eu sou Sonserina. Eu sou Corvinal. A minha irmã, eu tenho uma irmã que é Lufa-Lufa, tenho um irmão que é Grifinória, certo? Aí a gente tem esse tipo de considerações, né, que é uma cultura que tem em volta daquela obra de arte, daquela obra de ficção, geralmente, né. Hoje em dia a gente tem muito forte os fandoms de K-pop, né, pessoas que são obcecadas por K-pop, e aí dentro do fandom de K-pop tem os fandoms de cada uma das bandas de K-pop, né, então tem o fandom do X, o fandom do 21, que é o meu, né, isso. E aí a gente tem os fãs dos quadrinhos, né? Então tem os fãs da DC, os fãs da Marvel. Então é isso. Pra quem não conhece fandom é isso, tá certo? É isso que ele tá falando. Ele diz que acha que isso é uma praga grotesca que envenena a sociedade, que o cerca com as suas obsessões mesquinhas e senso de ridículo e imerecido de respeito. As pessoas... que aqui a tradução não tá legal, mas o que ele está falando aqui é que as pessoas nesses fandoms, ele está falando especificamente dos fandoms de super-herói, né? São pessoas que são entitled, a palavra em inglês provavelmente é essa. Ou seja, ele acha que ele merece tudo, que ele é bom e que tudo que ele tem foi porque eu mereci, né? Se eu tenho um emprego, se eu tenho meu pai é advogado, né? Se o meu pai é o dono da Friboi, foi porque eu mereci. Esse pessoal assim. É disso que ele está falando. Esse fandom é cheio de gente assim. Aí ele continua aqui. No que diz respeito à palavra fã, encontrei pela primeira vez essa contração de fanático, né? A palavra fã é uma contração de fanático, né? Isso que ele está dizendo. Encontrei essa palavra durante a infância, em um documentário de televisão sobre o fenômeno. Tudo que me lembro é da esposa cansada de uma mulher devota ao falecido. Da esposa cansada de uma mulher devota ao falecido Jim Reeves. Essa frase tá estranha, deixa eu ver como é isso aqui em inglês. A weary spouse of a woman devoted to the late Jim Reeves. Ok, weary spouse, o spouse aqui no caso é masculino, ele traduziu pra esposa, mas é esposo, tá certo? Por isso que ficou estranha essa frase. Então, o que me lembro é do esposo cansado de uma mulher devota ao falecido Jim Reeves, sentado em uma casa de família que se tornou um mausoléu de memorabilia. E aceitando tristemente que a sua esposa só se casou com ele porque seu nome era James Reeves. Nossa. Logo depois disso, a palavra passou a ser de uso comum, embora apenas no sentido mais suave de alguém gostar de algo e sem as conotações de uma pessoa ouvindo distant drums em um replay interminável com as cortinas fechadas, ou um cultista correndo com os olhos arregalados na linha de árvores acenando com um facão. Fã, então, significava apenas entusiasta, mas soava menos eduardiano. Eu confesso que eu não sei o que é eduardiano, tá? Eduardiano provavelmente está falando da era do rei Edward da Inglaterra. Então, fã é entusiasta, só que entusiasta seria uma palavra antiga, ou seja, é eduardiano. Acho que foi isso que ele quis dizer, né? Então, fã é uma atualização da palavra entusiasta. Isso quando ele era jovem, ele conheceu essa palavra, né? Gostando muito de quadrinhos, aos 14 anos me tornei um fã de quadrinhos com a minha descoberta do fandom britânico. Então, fandom já é uma palavra derivada do fã, né, que é o fandom, ou seja, o domínio do fã, certo? O espaço dos fãs, certo? É o grupo dos fãs. Com a minha descoberta do fandom britânico, que ainda estava com os olhos pegajosos e recém-saído do ovo. A primeira convenção a que assisti em Londres, nos quartos do porão de um hotel em Southampton Row, em 1969, foi pequena e inspiradora. Os participantes mal totalizavam um número de 3 dígitos, mas todos
quase todos alguns anos antes da idade legal de beber. Eram convenções com poucas pessoas, elas eram muito jovens, né? As empresas de quadrinhos, não tendo interesse monetário em um punhado de adolescentes sem um tostão, ficaram felizmente sem representação. E a única celebridade da indústria que me lembro foi um gênio sublime e docemente despretensioso, Frank Bellamy, passando originais de Dan Dare ou Garth. Deve ser um quadrinho que eu não conheço, tá? Parecendo maravilhado por alguém ter ouvido falar dele. A única coisa que uniu a Assembleia foi a sua paixão por um meio de contar histórias subvalorizado, e, para constar, o veredito consensual dos conhecedores de 15 anos do que os musculosos fantasiados eram o principal obstáculo que impedia o público adulto de levar os quadrinhos a sério. Então, naquela época, os jovens entusiastas de quadrinhos, eles faziam as convenções, eram muito pequenas, não tinham a atenção da mídia, não tinham a atenção da sociedade em geral, e o negócio dos homens musculosos de uniformes, né, coloridos, parecia coisa de criança e ninguém levava a sério, né? Daqueles quase 100 alunos, office boys e bibliotecários juniores, a grande maioria estava ativamente envolvida em uma busca, publicando ou contribuindo para uma variedade de, em sua maioria, fanzines mal duplicados, ou então trabalhando profissionalmente no campo, como Kevin O'Neill, Steve Moore, Steve Parkhouse ou Jim Bakey. São pessoas que trabalhavam no meio dos quadrinhos, né? Todos os quais estavam no andar de baixo do Hotel Waverly, naquele fim de semana, ansiosos para levar o meio que eles amavam, em vez de reclamar passivamente de qualquer título ou criador que os tenha decepcionado naquele mês. Claro, isso foi na época de 1960, e a mesma energia amadora parecia estar em toda parte, gerando uma imprensa underground, publicações de Arts Lab e uma variedade confusa e maravilhosa de fanzines de poesia ou música que eram tecido material da contracultura daquela época. Panfletos frágeis tão importantes e inovadores hoje quanto eram então, embora consideravelmente mais caros, acreditem em mim. Interessante, né? A gente vê aqui a perspectiva do Alan Moore quando era apenas um jovem amante de quadrinhos, né? Então aqui é o famoso foreshadowing, né? Ele tá falando de quando ele era jovem, como os fandoms se comportavam, né? Existia um amor tão grande, tão genuíno por aquela forma de arte que tanto se amava, né? Que as pessoas, elas se dedicavam a criar e produzir, reproduzir, perpetuar e inventar em cima daquela forma de arte que eles tanto amavam, né? Então vai ter um contraste aqui entre o fandom como esse fator criativo de alimentar novas ideias, de reproduzir aquela forma de arte que era no passado, e o que ele vem se tornando, né, nos últimos 40 anos. Vai ter um contraste, né, que o fandom se torna cada vez mais voltado para o consumo e um sentimento de autoridade em relação, né, de exigir o respeito e absoluto e a submissão do outro à sua vontade, né? Que acontece aquela coisa ridícula que a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, com o fandom de Chainsaw Man, bulinando com o dublador porque ele não queria falar o futuro é pica, né? Por causa de um capricho do fandom que tinha ficado viciado numa tradução não oficial que tinha sido feita antes do mangá, né? Então esse tipo de capricho, esse tipo de frescuras se tornaram muito características do fandom nos anos mais recentes, né? Que é o que ele vai voltar aqui. Bom, vamos retomar a leitura. Logo depois, apanhando na correria da vida adolescente, perdi o contato com os quadrinhos e seu fandom acompanhante, retornando apenas 8 anos depois, quando estava começando a trabalhar como profissional naquele campo, lembrado com carinho, para encontrá-lo muito alterado. Maior, mais comercial e, embora ainda houvesse fanzines interessantes e algumas pessoas boas e comprometidas, detectei o início de uma tendência de fetichizar o criador de uma obra em vez de simplesmente apreciar a obra em si, como se os artistas e escritores fizessem parte do entretenimento fantasiado. Nunca tendo buscado um relacionamento de celebridade pop com os leitores, retirei-me por etapas do lado social dos quadrinhos, adquirindo minha posição como eremita furioso e insondável no processo. E quando eu olhei para trás, depois de uma internet e algumas décadas, o fandom era um animal muito diferente. Então ele falou que ele se afastou do lado público, da celebridade, né, dos autores, que ele não achava que o autor devesse ser uma pessoa importante, né, porque o quadrinho ele deveria ser uma arte por si mesmo, é mais isso que ele está falando aqui, né, e não você não vai ler o quadrinho porque não sei quem escreveu, você vai ler o quadrinho porque o quadrinho é bom ou o quadrinho é ruim, né, é bom ou é ruim você vai ler.
né? Não é porque é o autor tal, né? O Alan Moore acha essa coisa de você colocar o nome do autor lá como se o autor fosse importante para o quadrinho, ele considera isso errado, né? E por isso ele se afastou, não queria ter uma vida pública, negócio de ficar dando entrevista, dar a opinião política dele, qualquer coisa desse gênero. Por isso que ele se afastou e ganhou essa fama que ele tem, né? De eremita furioso e insondável, muito bom, né? E é verdade, né? E é engraçado porque eu só tô lendo essa coluna aqui porque foi ele que escreveu, né? Engraçado como o efeito, como acontece, né? Então agora o fandom é um animal diferente. E agora? Um animal mais velho, por exemplo, com uma idade média de quase 40 anos, alimentado presumivelmente por uma nostalgia de que seu antecessor energético era jovem demais para sofrer. E embora a história em quadrinhos vulgar tenha sido originalmente oferecida apenas às classes trabalhadoras, o aumento dos preços de varejo impediu qualquer público, exceto os mais ricos. Havia gentrificado uma favela cultural anteriormente movimentada e animada. Esse aumento na idade e no status do fandom possivelmente explica seu atual senso de privilégio, sua tendência a criticar e criticar em vez de contribuir ou criar. Sua tendência a criticar e criticar em vez de contribuir ou criar, né? Falo apenas de fandom de quadrinhos aqui, mas ganhei a impressão de que essa beligerância reflexiva, geralmente de conservadores brancos de meia idade, agora faz parte de muitas comunidades de fãs. Meu neto de 14 anos me diz que os aficionados por Pokémon mais velhos podem exibir o mesmo descontentamento febril. Esse é um caso daqueles que estão dispostos a superar os entusiasmos da infância, possivelmente porque estes os ancoram em tempos mais felizes e menos complexos, que agora sentem que devem ser os únicos árbitros de sua busca. Que agora sentem que devem ser os únicos árbitros de sua busca, né? O fandom hoje é mais velho e é o pessoal que é amargo, que tem vários problemas na vida e que vê no seu quadrinho da infância, né? Naquele objeto que ele gostava da infância, naquele entretenimento, vê ali uma âncora para se sentir emocionalmente estável, né? Será os únicos árbitros da sua busca, né? Ele tá descrevendo aqui o fandom como ele é hoje, tá, gente? Ou seja, infantilizado, né? E tá correto, né, pessoal? Tá correto. Então, continuando. Existem, é claro, fandoms totalmente benignos, redes de indivíduos cooperativos que gostam da mesma coisa, podem conversar com outras pessoas que compartilham o mesmo passatempo e, mais importante, fornecer apoio uns aos outros em tempos difíceis. Essas subculturas saudáveis, no entanto, são menos propensas a impactar a sociedade da mesma forma como os fandoms mais estridentes e presunçosos conseguiram. Irritantemente rápido, nossa cultura se tornou uma paisagem baseada em fãs, na qual o resto de nós está apenas vivendo. Né? Ele está falando da cultura, ele está falando especificamente da Europa e da América do Norte, né? Que é a realidade dele. Eu acho que no Brasil é um pouco menos. Tá? Mas ele está falando que a cultura hoje, o meio cultural, é uma landscape, é uma paisagem. Quando você olha para todo lado, você vê o quê? Você vê fãs de super-heróis, ou de séries, ou de filmes, ou de desenhos, ou de videogames, fandoms, certo? Você vê fandoms para todo lado, e se você não participa de nenhum fandom, você está só vivendo nesse mundo, e o mundo é um mundo de fandoms. É isso que ele está falando. Nossos entretenimentos podem ser cancelados prematuramente por meio de uma reação adversa aos fãs, e podemos suportar cruzadas em grandes partes misóginas, como Gamergate ou Comicsgate, daqueles que pensam que Gate significa conspiração, e que a desgraça de Nixon foi baseada em uma trama envolvendo água, mas isso dificilmente é a extensão total em que a atitude dos fãs intoxicaram o mundo ao seu redor, mas obviamente em nossa política. Para quem não sabe, Gamergate e Comicsgate foram acontecimentos envolvendo essas comunidades de fãs nos Estados Unidos, principalmente, mas no mundo anglófono, principalmente na internet, né? Que foram escândalos assim que aconteceram na internet. Sabe quando tem um bafafá e todo mundo fica falando do mesmo assunto, né? Foi o Gamergate, foi lá em 2008, 2009, por aí. E o Comicsgate que teria vindo depois, né? Que foram grandes escândalos em que houve uma grande depuração da opinião das pessoas, né? Que deu origem aos movimentos que hoje a gente tem aí, os Red Pill, né? Esses caras que são anti-woke, esses caras eles traçam a existência deles na internet até o Gamergate, né? Que foi esse evento que essas pessoas explodiram aí na internet, principalmente nos fóruns de debate, né, online, principalmente na esfera anglófona da internet, né? E que são comunidades misóginas, como a gente sabe, né?
E ele fala aqui daqueles que pensam que gate significa conspiração, porque o nome Gamergate e Comicsgate é gamer de videogame, né, e comics de comics quadrinhos, tá certo? O gate vem de Watergate, que foi um escândalo envolvendo o presidente Nixon lá nos Estados Unidos, que acabou causando a cassação desse presidente, né? Aí toda vez que tem um escândalo ou um grande bafafá, aí o pessoal americano pega e bota o nome Gate, alguma coisa Gate, né, por causa do escândalo de Watergate. Então Gamergate e Comicsgate se chamam assim por isso, né? E o Alan Moore diz que isso dificilmente é a extensão total em que as atitudes dos fãs intoxicaram o mundo ao nosso redor, mas obviamente em nossa política, né? Então esses grupos de fandoms, o comportamento online deles, principalmente, mas como o movimento se configurou socialmente também, começa a atingir a política, né? Isso é patente que ele está falando aqui. Então, continuando. As eleições que decidem o destino de milhões são conduzidas em uma atmosfera mais adequada aos despejos em I'm a Celebrity, em que os competidores que não são suficientemente divertidos são removidos do cargo. A vendabilidade, não a substância, é o problema. Aqueles que votam em Donald Trump ou Boris Johnson parecem menos comovidos com a política ou realizações anteriores do que com o quanto gostaram das apresentações de O Aprendiz ou Tenho Notícias para Você. E em todo o Reino Unido, agora estamos familiarizados com a aparência de uma convenção de fãs de Stephen Yaxley Lennon. Eu não sei quem é, não vou fingir ter entendido isso que ele falou, eu vou passar reto, tá? Mas ele está dizendo que o que a gente sabe que no Brasil também se reproduz isso, né? A eleição presidencial agora virou uma disputa de ego, né? Uma disputa de quem lacra mais, quem move mais claque, né? Então, nesse sentido, o cara que é mais espetáculo, que faz a vendabilidade e não a substância, é um problema. Is the question, eu acho que ele deve falar aqui em inglês, né? Ou is the issue. Mostrar o original. Sellability not substance is the issue, né? É a questão. Seria mais assim. É a questão, né? Ou é o ponto, né? Porque quem se elege é quem faz mais espetáculo, né? É isso. Quem se elege é quem faz mais espetáculo. Então a gente viu isso nas eleições municipais aqui no Brasil agora, que são aspectos que vêm vindo da influência do Império, né? Porque nos Estados Unidos houve esse movimento em direção à espetacularização da política, em que tudo vira uma disputa de ego, uma disputa que lembra a aristocracia romana, né? Lembra a aristocracia romana. Então, assim, hoje em dia o político, como o Pablo Marçal, por exemplo, é um cara que ele é um aristocrata, ou seja, ele é um cara que ele agrada o povo, uma massa de gente, porque ele é um cara que tem poder aquisitivo, ele é um cara que fala bem, ele é um cara que tem uma boa retórica, né? Então ele vai e fala para as massas aplaudem ele, e aí ele fala, agora eu vou... O cara não fala nada de substancial, não tem nenhum programa, não tem história política, não tem plano político, não tem ideologia. É um cara que não sabe do que está falando, não sabe o que é um cargo público, não sabe o que é uma administração pública, não sabe para que serve uma eleição, como é que funciona um partido, como é que funciona a máquina pública. O cara não tem nenhum preparo, mas ele é um cara que é carismático, é um cara que tem uma boa retórica, é um cara que tem alto poder aquisitivo, ele vai falar as massas, o povo aplaude ele se candidata e vai se eleger. Não vai se eleger, ele só não se elegeu ainda porque ele estava brincando, estava jogando, mas ele vai se eleger. E se ele vai ser governador, se vai ser deputado. Deputado eu acho que não é muito dele, porque ele, enfim, né? Mas cada vez mais a gente vai vendo essa aristocratização, né, da política. E isso é muito claro. No Brasil isso é muitíssimo claro. E nos Estados Unidos não é diferente, né? Até porque essa tendência a gente copiou deles, né? Como muitas coisas que vêm, obviamente não vêm copiada diretamente igual dos Estados Unidos para cá. Mas a onda da extrema-direita brasileira que acendeu nos últimos anos, que trouxe o Bolsonaro, foi em grande medida guiado intelectualmente por Olavo de Carvalho, né, pelos olavistas. Os ministérios de Bolsonaro eram lotados de olavistas. Todos eles eram pessoas que estudavam, só que eram estudavam irracionalistas, né? Eram da claque do Olavo de Carvalho, né? Que era um irracionalista, um famoso irracionalista, um cara contra a ciência, um cara que tudo para ele é disputa de retórica e, portanto, você mente, engana e você conquista, faz o que você quer e chega lá.
né? Todos os olavistas eram assim. E o Olavo de Carvalho foi o mentor intelectual de grande parte, não principal, mas grande parte, né, que se aliou, né, a esse movimento que levou o Bolsonaro ao poder. E o Olavo de Carvalho, tudo que ele fazia era traduzir o movimento dos Estados Unidos para o Brasil. Traduzir o movimento dos Estados Unidos para o Brasil. Então as merdas que aconteciam nos Estados Unidos, ele traduzia para o Brasil e mandava para cá, e ia juntando aquela massa, daqueles seguidores do Olavo, né, que acabariam sendo ministros de Estado no Brasil, né. Então sim, esse movimento é cada vez mais aristocrático, né, desse comportamento, né, de espetacularização da política, né, que acontece no Brasil, ele acontece também nos Estados Unidos. Só para saber se aqui é o final do texto mesmo, parece que sim. Então ele vai concluir aqui, né. Um entusiasmo fértil e produtivo pode enriquecer a vida e a sociedade, assim como deslocar frustrações pessoais em tiradas venenosas sobre seu hobby de infância pode desvalorizá-las. Gostar bastante de algo está ok, você não precisa do facão ou do megafone. Sinceramente, da minha parte, os leitores sempre teriam sido mais do que suficientes. Aqui é um livro dele, né, que vai ser lançado, Great When, Alan Moore, publicado pela Bloomsbury Publishing. Veja, claramente o Alan Moore aqui está traçando uma relação de que o fandom, esse povo que faz essas comunidades de fãs que são enlouquecidas, pensa os fãs do K-pop, né? Nenhum desrespeito para meus companheiros e companheiras fãs de K-pop, né? Mas é que vocês têm uma fama de serem bastante estridentes, né? Bastante fazer bastante barulho, né? Ser bastante dedicados, né? Então pensa o estereótipo do fã do K-pop. O fandom de quadrinhos de super-herói é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que é muito mais fascista, né? Mas em termos de engajamento, em termos de comportamento, é a mesma coisa, entendeu? Então, esse comportamento de fandom é que o Alan Moore está criticando aqui para os quadrinhos, que ele já tinha visto lá atrás uma tendência à fascistização dessas massas, que estavam cada vez mais pautando sua experiência social apenas em quadrinhos e em filme de cinema de super-herói, né? Então esse movimento do fandom em relação à obra, né, ela se transfere para a política. Então a espetacularização da política, você tem um comportamento de fandom em relação ao cara que está lá em cima, o Donald Trump, que é a figura carismática, né? O Donald Trump, ou o Pablo Marçal, quem seja, certo? Então ele ganha fãs e o fandom vai lá e faz o que os fandoms fazem, né? Pela letra dele, não é de forma alguma algo que beneficie a democracia, né? Muito pelo contrário, porque a gente cria massas fascistizadas, né? Lideradas por uma figura carismática que é a receita do desastre, né? A receita do desastre que a gente já viu na história nos últimos 100 anos, né? Como essas figuras carismáticas com poderes quase absolutos são problemáticas, né? Ainda mais quando você cria uma identidade de grupo, que é o que acontece muito com os fandoms, né? Você cria uma identidade de grupo e todo mundo que está fora dessa identidade de grupo é o outro, é o inimigo, é quem a gente tem que vencer, é quem a gente tem que dominar, né? Então essa é a ligação que o Alan Moore estabelece em relação ao comportamento de fandom com o problema do fascismo na política, né? Que essas coisas estão intimamente ligadas. Acho um texto interessante, uma leitura que vale a pena fazer, né? Se tiverem alguma sugestão, alguma crítica, tiver alguma opinião a esse respeito, né? Você acha que ser fã de super-herói tá tudo bem, não torna você necessariamente um fascista? Comente aqui embaixo, tá certo? E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve, tá? Ajuda o canal a crescer. Beleza? Valeu, falou e até a próxima.